Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para quarta-feira, né, para falar sobre esse caso do avião do tio da Damares, né? Enfim, foi interceptado esse avião com 290 quilos de drogas, e a gente vai falar um pouco sobre esse caso e pegar essa questão para mais uma vez debater aqui essa questão das drogas, porque ela é também uma oportunidade de fazer uma distinção entre o discurso da direita e o discurso da esquerda, né? E para apresentar também alguns detalhes sobre esse tema aí, tá? Enfim, então vamos começar aqui já detalhando um pouquinho o caso para vocês rapidamente, para a gente depois passar para a nossa reflexão, tá? Esse avião, então, ele foi interceptado, né, no Pará, né? Essa apreensão aconteceu na manhã de sábado, do último sábado, dia 27 de maio desse ano, né? Em um hangar no Aeroporto Internacional de Belém, tá? E o avião tinha 290 quilos de skunk, né? Que é um tipo de maconha mais, enfim, preparada ali, né? E o avião, já se sabe que o avião é da Igreja Quadrangular do Pará, que é liderada pelo tio da Damares Alves, né, que é essa senadora agora pelo Republicanos e ex-ministra do Bolsonaro, né? O tio dela se chama Josué Bergstrom, tá? E ele é ex-deputado federal pelo PTB, partido de direita também, do Pará, e pastor dessa tal Igreja Quadrangular, né? Então, enfim, já vale aí dizer, né, duas coisas aqui, tá? A primeira, né, a Damares, né, faz parte do Partido Republicanos, né? Esse partido, ele enfim, né, ele é composto basicamente por pastores, bispos, obreiros de igreja, né? É um partido quase que totalmente ligado aí às igrejas evangélicas, né? Então, de republicano ele não tem nada, né? Porque é um partido realmente muito mais religioso, né? Que tem ali pautas que são contrárias ao Estado laico, né? Enfim, pautas muitas vezes medievais. E essa gente muito mais atrapalha do que ajuda, né, o desenvolvimento do país, né? Enfim, a evolução da solução ou dos encaminhamentos mais progressivos dos temas. Eles ficam ali atravancando tudo, e a partir de uma lógica que é sempre cínica, canalha, né? É uma gente que diz, né, ali, vai para ali, vai para o plenário da Câmara, para o microfone dizer que não, né? A Damares, né, é uma pessoa que é uma figura, né, que já deu aí várias declarações, já tem vídeos dela, né, com o microfone na mão dizendo: estamos aqui na igreja e aqui ninguém usa drogas e como se isso fosse enfim, uma virtude necessariamente, né? E aí daqui a pouco o tio dela é pego com, né, quase 300 quilos de maconha, né? Enfim, tráfico de drogas, né? Enfim, essa é a direita brasileira, né? É a hipocrisia total, assim, né? E o moralismo falso, né? Um falso moralismo, que é uma gente que fica vendendo aí, né, a ideia de que não, que tem que ser bonzinho, não pode usar droga, não pode isso, não pode aquilo. Você vai pesquisar a Vera mesmo, né? Você vai ver ali que essas pessoas fazem tudo que eles dizem que é para não fazer, né? Enfim, então aconteceu, esse é o primeiro ponto aqui, tá? Vamos continuar descrevendo, que a gente vai refletindo cada detalhe, tá? E aí o portal Terra noticiou, vou deixar o link para vocês aqui, noticiou da seguinte forma, eles dizem, né? De acordo com a Polícia Federal, a pessoa que estava prestes a transportar o carregamento de maconha foi preso em flagrante minutos antes da decolagem do monomotor. Ele teria corrido para fora do aeroporto, mas foi capturado, tá? Então era um funcionário ali, né? Acabou capturado, né, pela Polícia Federal. A droga ocupava o avião inteiro, tá? Tinha droga até no banco do piloto, enfim, né? Era muita droga, 290 quilos de droga, né? E a aeronave foi apreendida e também o celular do suspeito, tá? A procedência da droga é desconhecida, né?
e parece que o avião ia para a cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Tá? A Damares publicou um tweet, se não me engano, ou uma mensagem, lá, uma imagem, né, fazendo umas conexõezinhas de seta e tal, e ao mesmo tempo uma nota também dizendo que confirmou tudo, que era o tio dela mesmo, o avião era da igreja mesmo e tudo mais, mas ela disse que foi a igreja que denunciou o caso para a Polícia Federal. A questão é a seguinte: esse cara que é o tio dela, que se chama Josué Bergstrom, vamos ver quem é essa figura, né? Ele é um ex-deputado, ficou quase 20 anos lá como deputado federal, tá? Pelo PTB, né? Do Pará, e foi condenado por enriquecimento ilícito em 2018, por desviar dinheiro da saúde, tá? No esquema que ficou famoso aí, né? Ele era chamado de escândalo dos sanguessugas, né? Ou máfia das ambulâncias, quer dizer, um verme que desviava dinheiro da saúde, das ambulâncias das pessoas, né? Para poder meter no bolso, né? E aí como é que ele fazia esse esquema, né? Ele, como deputado federal, ele mandava o dinheiro para essas cidades como verba, né? As cidades faziam licitações ilícitas, né? E o dinheiro ia para a conta dele, da igreja e tudo mais, né? Então, assim, esse esquema de igreja evangélica no Brasil, né? Cada vez que pesquisar vai achar desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, né? Porque é muita grana ali envolvendo, né, essa coisa das doações, e eles não precisam declarar, né, eles não pagam imposto, né? Então, enfim, é um negócio que deve rolar muito dinheiro ilícito ali, lavagem de dinheiro, de tráfico, enfim, de tudo que você pode imaginar nessas igrejas, porque inclusive várias vezes já foi achado isso, né? Isso não é novidade, né? Enfim, é um mecanismo fácil, né? E ao mesmo tempo é um bando de pilantra, quer dizer, gente que está ali muito mais para ganhar dinheiro, né? Porque, enfim, né, a religião tem o seu valor, né? A gente já discutiu isso várias vezes aqui no canal, só que começa a entrar grana na jogada, né? Então tem sempre os pilantras, sempre os bandidos, né, para poder se aproveitar, né, dali do sofrimento ou da credulidade das pessoas para poder ganhar um dinheirinho em cima e muitas vezes ficar bilionário, como é o caso desse Bispo Macedo aí, né? Enfim, então há que se pensar nisso. Para além disso, né, existe a questão do moralismo, né? Porque o Brasil, inclusive, saiu uma pesquisa aí há uma semana, mais ou menos, que eu vi na imprensa, de que o Brasil é hoje o país mais religioso do mundo, né? Só que, na verdade, essa pesquisa parece que ela foi feita com 60 e poucos países. Nós temos 190 no mundo, né? Então, obviamente que você vai ter ali no Oriente Médio países com 100% de pessoas religiosas, né? Tem alguns países ali que você percebe que todo mundo está conectado em maior ou menor medida com o islamismo, enfim, né? E países na Europa também, que você tem Portugal, que é muito cristão, né? A Romênia também é um país com muitos cristãos, mas enfim, o fato é que o Brasil está de fato aí entre os principais, né? E o Brasil não é uma ditadura islâmica, né? Mas é um país muito atrasado nesse nível, porque a gente tem aqui, né, um ranço e, enfim, um poder dessas igrejas. Quando não é a igreja católica, são essas igrejas evangélicas, né, com essa retórica da prosperidade, que no fundo é papo de pilantra, né? Olha só, você dá o dinheirinho aqui para você ganhar depois, né? E eles vão ficando milionários com isso, né? E gastando dinheiro em quê? Em drogas, né? Enfim, e tudo que você pode imaginar. Porque é assim que funciona. Quando você começa a pesquisar, né, você vai ver que essas pessoas fazem isso. Vale um parêntese aqui. Eu não estou dizendo com isso que usar drogas é ruim, né? Eu sou um liberal nesse ponto. Eu nunca usei drogas ilícitas na vida, né? Nem maconha, nem cocaína, nem, enfim, crack, nenhuma dessas drogas, nem bala cansaram de me chamar para rave, eu nunca fui, não tenho interesse, né? Não é por preconceito, é porque não me interessa, eu gosto de outras coisas, gosto de praticar meu esporte
e as minhas drogas, entre aspas, são outras, né? O meu esporte, o meu futebol, são os livros, a minha escrita e outras coisas mais aí que a vida, né, dá pra gente. Agora, a gente vai estudando, né? Eu tinha um comportamento, quando eu era mais novo, de ser radicalmente contra o uso da droga, porque eu tinha aquela cabeça do geração saúde, né? Não, a gente não pode usar droga porque tem que dizer que a pessoa não pode usar droga porque isso faz mal, etc. E aí você vai estudando, vai lendo, vai abrindo a sua cabeça para outras perspectivas e vai entendendo que o mundo não é só a sua cabeça, que, né, que existem outras pessoas que eventualmente se sentem bem usando drogas, né? E o problema da droga, ele é basicamente, do ponto de vista ali estrito, né, filosófico e tal, ele é uma questão de liberdade individual mesmo, né? Se a pessoa quiser emburacar na droga, mas não faz mal a ninguém, não comete nenhum crime contra outra pessoa, né? Enfim, ela não pode ser punida por isso, ela não pode ser criminalizada por isso, né? Os países mais desenvolvidos do mundo já entenderam isso e já estão funcionando dessa forma, né? Inclusive deixo aqui 2 dicas bacanas, tá? Sobre isso, né? Na literatura. O Baudelaire, né? Poeta francês, que tem textos sobre droga, né? Falando sobre as drogas, sobre esse barato aí das drogas, e outros poetas também, né? Enfim, vários poetas aí da história, Rimbaud, enfim, né? O pessoal da geração beatnik nos Estados Unidos e tal, quer dizer, muita gente bacana falando sobre, né, olhando para essa questão sem esse moralismo idiota, né, que fica querendo vomitar regra na vida dos outros, né, e geram, na verdade, isso aí, um encarceramento violento de gente por nada, né, o prejuízo gigantesco para a sociedade em vários níveis, não só, né, porque quando você prende muita gente por drogas, o Estado está gastando dinheiro com a manutenção dos presos, né? E essas pessoas muitas vezes saem dali piores do que entraram, né? Ou seja, é um sistema, né? Enfim, uma lógica muito ruim, né? Porque não produz melhoria na situação, né? Do ponto de vista do preso mesmo, né? Porque os presídios no Brasil não são feitos para ressocializar ninguém, são feitos para a sociedade se vingar das pessoas, né? E muitas vezes o cara está ali por causa de drogas, ele sai dali um assassino, sai dali, né, alguém muito pior, porque é um lugar horrível para a pessoa, né, enfim, passar um tempo da vida, né? E para além disso tudo, existe também a questão da ineficácia da própria guerra às drogas, né? Antes de falar disso, só citar aqui a segunda fonte, né, que eu falei que eu tinha 2 fontes, o livro do Caetano Veloso, O Verdade Tropical, porque tem uma parte aqui que ele fala sobre a experiência dele com a ayahuasca, né, que é uma droga que ele experimentou, e a descrição que ele faz é muito interessante, muito bacana, e vale a pena, né, ler, tá? Então são essas 2 dicas aí que eu deixo para vocês nesse sentido. E aí, voltando aqui ao que eu estava falando antes, né, a questão do tráfico de drogas, né, do combate às drogas, é uma farsa, né? O combate às drogas é uma farsa, e a maioria dos países mais desenvolvidos já entendeu isso. Talvez a exceção seja os Estados Unidos, né? Que é também um país radicalmente, enfim, moralista, né? Que tem um moralismo cristão também batista ali, né? Violento, e que atrapalha a entender essa questão, para além da questão deles com os negros também, né? Que é histórica, né? Até a década de 60, né? Os negros não podiam sentar, né, nos mesmos bancos que os brancos, e, enfim, bebedouro não podia usar. Então, quer dizer, os Estados Unidos é um país muito complicado. Na Europa já se entendeu, a maioria dos países já entendeu que, né, que isso é uma coisa que não se sustenta, ficar combatendo o tráfico de drogas, isso não se sustenta, né? Por quê? Porque está aí, ó, né, o sujeito é um pastor de igreja, né? Está com um avião lotado de maconha, de quase 300 quilos de maconha, tráfico, né? O cara é ele é ali uma ponte entre, né, os produtores da droga, quem planta, né, e os consumidores, né, e de repente ali até o tráfico propriamente dito nas favelas. Então, quer dizer, e o cara posa de pastor, enfim, né? Isso não se sustenta. Isso, quando recentemente acharam um submarino lá no Caribe com, né, 1 tonelada de droga, quer dizer, e tem gente achando ainda,
né, em pleno 2023, com tantos casos desse tipo, que adianta alguma coisa ficar matando traficante em favela, né? Esses são os únicos que morrem, porque o restante tá aí, ó. Esse pastor, né, ele foi condenado, tá aqui, né? Ele desviou, ele participou de uma quadrilha que desviou dinheiro da saúde, e foram mais de 100 milhões de reais que eles desviaram, né? Ele foi condenado, né? Ele foi condenado, teve uma multa, né, de 150 mil reais, que para ele deve ser, né, fichinha, né? Foi condenado a devolver uma parte do dinheiro lá, mas a gente sabe que tem uma outra parte que o cara gasta, o cara, né, enfim, né? E perdeu o mandato, ficou 8 anos inelegível. E aí arrumou outra, né, outra mutreta para fazer, quer dizer, né? Que é tráfico de drogas, né? Enfim. Então, assim, isso mostra o seguinte, que é perda de tempo ficar tergiversando do ponto de vista moralista, de que não, a gente tem que continuar com uma campanha contra as drogas, tem que ensinar para a população que não pode usar drogas. Isso não se sustenta, a gente tem que abandonar essa percepção tosca, né, e começar a olhar para essa questão de maneira mais inteligente. O sujeito vai lá, a polícia vai no morro, muitas vezes morrem policiais, né? Ou quando não morre, eles matam traficante, e aí aparece no noticiário esses programecos da tarde da televisão aí, chupa-sangue, que são uma bosta, né, que não ajudam porcaria nenhuma a melhorar nada na sociedade. Pelo contrário, eles são, na verdade, uma espécie de, né, retroalimentação dessa lógica idiota, né? E aí esses programecos comemoram, né, da Atena, da vida, enfim, né, e outras figuras aí toscas que a gente sabe que existem. Tá aí, ó, mataram o trafico tal de Wagner Monte, né, que era uma figura muito famosa também nesse meio aí, né, e virou inclusive foi parodiado no Tropa de Elite, né? Porque é isso aí, né? Uma coisa patética, né? O cara matou o traficante, boa, vamos lá, minha poliçada. E no dia seguinte tem outro lá. Quer dizer, é uma imbecilidade, uma estupidez sem o menor proveito, e não se avança um degrau nessa questão, né? E aí, né, para finalizar isso, 8 municípios foram prejudicados por esse deputado que desviou lá a quadrilha dele, mais de 100 milhões de reais, e agora ele está metido com esse avião aí de maconha, né? Então, qual é a questão? O que a gente faz? Porque essa lógica que eu narrei aqui, né, do tráfico, ou da cobertura midiática do tráfico, do pseudo-debate público que existe sobre isso, não é outra coisa senão um espetáculo, né? Mas um espetáculo não no sentido bacana da palavra, né? Mas no sentido de uma farsa, né? Então tá aqui o Guy Debord, vale a pena também deixar a dica aí do Guy Debord, né? O Sociedade do Espetáculo, tá? Porque tem muita coisa bacana aqui que pode ajudar a pensar esse assunto, certo? Grande figura do situacionismo francês, certo? E aqui um outro livro também que é do Anselmo Yapp, que é sobre o Debord, né? E aí fala sobre outras figuras também desse movimento, enfim, tá? Então qual é a questão, né? É tentar ir aos poucos rediscutindo esse tema, para a gente sair dessa seara do espetáculo, parar com essa conversa fiada de ficar mandando policial para morro, policial para isso, até porque esses policiais que começaram a ir para as favelas combater traficantes a partir da década de 80 e 90 ali, hoje eles são os donos da boca, né? Porque quem está realmente comandando aí uma grande parte das favelas no Rio de Janeiro é a milícia, são policiais, ou ex-policiais, enfim, né? E muitos deles envolvidos aí com Bolsonaro, né? Enfim, né? Então, assim, essa é a direita brasileira, é a visão da direita brasileira é essa, né? É uma visão moralista, né? E que atrapalha, né, qualquer tipo de progressão no assunto a caminhar. E aí, essa perspectiva da direita brasileira em relação ao tema das drogas, ela vem geralmente de dois lados, né? Ou ela é um moralismo de cunho religioso, ou de cunho mesmo
né, tradicionalista, gente que ainda acha que adianta ficar fazendo campanha, né, enfim, para as pessoas pararem de usar droga. Tá aí um avião com 290 quilos de cocaína, de maconha. Essa droga vai ser usada por alguém, né? E amanhã vai achar outro e outro e outro e não para, não vai parar, né? Ou então essa crítica da direita vem a partir de uma, quer dizer, né, o posicionamento da direita vem a partir da lógica policialesca, porque é isso, né? A direita só tem isso na cabeça, né? É interesse individual e polícia, né? Quem é que pode resolver o problema da sociedade no Estado? A polícia. Joga a polícia que resolve. E aí a polícia vai e faz o quê? Mata o traficante, no dia seguinte tem outro. Mata o traficante, o outro traficante, tem outro no dia seguinte, né? E assim sucessivamente a gente não consegue caminhar, né? Enfim, então essa lógica que não resolve, contraproducente, né? Estúpida mesmo, uma lógica estúpida, porque para além de matar o traficante e não resolver, o consumo da droga continua aumentando, não diminui, né? Os presídios vão ficando lotados de gente e essas pessoas saem dali piores do que entraram, porque os presídios brasileiros não são locais de ressocialização, não são feitos para isso. A cabeça do brasileiro médio entende o presídio como um saco de, né, um depósito de lixo ali, que é para jogar o sujeito ali dentro e ele ficar mofando ali até morrer, né? Ou até acabar o tempo da pena dele, né? E nesse inteirinho, o que acontece com ele? Não interessa, não importa, né? Essa lógica é uma lógica idiota, imediatista e que não gera nenhuma perspectiva de melhoria a médio e longo prazo, que é realmente, né, o que deve interessar para um projeto público mais amplo, né? O que deve nortear a cabeça de quem está fazendo um projeto nesse nível aí? Não, a gente tem que tentar montar um presídio que a pessoa possa entrar ali, cometer um erro, né, cometer um equívoco ali, ela entra ali e a gente tenta, né, ressocializar a pessoa, porque se você bota a pessoa ali para ela sair pior, o que adianta? Né? É uma mera punição ali de ocasião, né? E estatisticamente não resolve, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. A taxa de reincidência nos Estados Unidos é de mais de 70%. Né? O que significa isso? Eu estou dizendo aqui, a taxa de reincidência, ou seja, o sujeito comete um crime, entra na cadeia, vai para a cadeia, sai de lá e comete crime de novo. Mais de cada 100 presos que cometem crime e vão, né, de cada 100 pessoas que cometem crime e vão presas nos Estados Unidos, mais de 70 saem e cometem crime de novo. Isso significa que não está resolvendo. No Brasil também não está resolvendo. Esses dados aqui que eu estou passando sobre os Estados Unidos são do documentário do Michael Moore chamado O Invasor Americano, tá? Está no YouTube, gratuito, legendado, assistam, vale a pena. E assistam a entrevista que ele faz com o ministro da questão das drogas de Portugal, Nuno Capaz, se não me engano o nome dele. E aí vejam lá como é que está funcionando a coisa em Portugal, né? O documentário já tem uns 10 anos e tal, mas essa lógica está instituída lá já e parece que minimizou radicalmente a violência, minimizou radicalmente, enfim, né, a quantidade de pessoas encarceradas, né? Porque é assim que resolve, não tem outro jeito. Você vai resolver o problema da droga? Não, não vai resolver. Achar que não, olha só, vai chegar um dia que ninguém mais vai usar droga, isso é ilusão, isso é ingenuidade, né? Como é que você tem que resolver isso de fato? Você tem que trabalhar com a percepção do seguinte, a pessoa tem uma liberdade individual, ela tem dinheiro no bolso, ela vai achar o lugar para comprar, né? E a população rica, que tem grana e que tem, vamos dizer assim, o capital ali, né? O capital social, ou seja, né? Tem os conchavos. Eles sabem como comprar droga sem ter nenhum tipo de risco de ser pego pela polícia. Então quem vai ser pego pela polícia de fato é o negro pobre da favela, né? Então o que é preciso acabar é, obviamente, os grupos armados, você tem que combater os grupos armados, né? Legalizar a droga, levar ela para o Estado, né? E o Estado passa a gerir a coisa,
né? E você cria ali locais de compra, de venda, enfim. Isso não vai acabar totalmente com o mercado negro, chamado mercado negro, né, obviamente, mas vai minimizar a violência, vai diminuir radicalmente o número de pessoas encarceradas, vai diminuir um monte de problemas que a gente tem, né? E é assim que está acontecendo em todos os países civilizados do mundo, né? Então, enfim, pessoal, é isso, tá? O vídeo de hoje foi sobre essa questão da Damares e o quanto que, ou do avião do tio da Damares, né? O quanto que esse falso moralismo da direita brasileira atrapalha a gente a avançar nesse assunto, né? Tem gente na esquerda também que tem um certo senão a esses avanços aí, né? Mas é minoria, né? O discurso da esquerda é mais progressista, é mais conectado com essas perspectivas aí de médio e longo prazo, de projeto, né? A cabeça da direita funciona no imediato. Ó, tem que resolver agora, tem que prender, tem que matar, tem que, enfim, né? E não resolve, por quê? Porque não pode, né? Enfim, tá? Então a gente não resolve isso, tá certo? E aí, só para finalizar, né? Vale lembrar que esses mesmos direitistas são aqueles que atacaram durante 4 anos aí as universidades como locais de drogas, né, de maconheiros, olha aí, ó, né? Tudo um bando de farsante, né? Um bando de farsante, porque na universidade, quando a universidade é boa, você aprende, dentre outras coisas, a entender que isso é um problema de cada um, é uma liberdade individual. E aprende também a ter essa perspectiva política e mais ampla de perceber que isso não resolve, essa conversinha fiada de guerra ao tráfico é o verdadeiro problema, né? Enfim, então é isso, pessoal. Vou deixar o link aqui para vocês do documentário do Michael Moore mais uma vez também, tá? E da notícia da Damares. E a gente se vê aí no próximo vídeo do canal, beleza? Tamo junto. Fui.